mas esse material ele é confiável? E é lógico que é um material que precisa ser analisado com cuidado. Quando a gente faz uma comparação desse material das lições com a filosofia publicada do Kant, é claro que a gente vai encontrar algumas diferenças. Ao que está sendo dito nas lições e ao que o Kant, de fato, escreve nas obras críticas, nas obras publicadas. Mas eu defendo isso em todos os 3 trabalhos, que todos os 3 trabalhos eles estão completamente de acordo com a filosofia kantiana. Muito embora possa haver uma diferença em termos de terminologia, alguns pontos podem não estar plenamente desenvolvidos, como nos escritos publicados. Então, é por isso que eu vejo a necessidade de, ao tratar a editoração e a tradução dessas lições, da gente trazer um aparato crítico. É lógico que isso fica muito a cargo do tradutor, porque quando você se decide elaborar um aparato crítico, você tem um trabalho duplo. Você tem que traduzir a obra e depois você tem que repensar a obra inteira a partir daquela crítica que você quer fazer, daqueles comentários que você quer fazer. Então, eu busquei, especialmente nas 3 lições que foram traduzidas, as lições de ética, que foram traduzidas em 2018, saiu pela Unesp, as lições sobre a doutrina filosófica da religião, que saiu em 2019, e as lições de metafísica, que saíram no final de 2021, mas que chegou, na verdade, no início de 2022. Então, nessas 3 lições, o meu objetivo foi, ao mesmo tempo que eu queria fazer uma comparação das temáticas das lições com os escritos críticos, eu tinha um interesse, e talvez seja um interesse maior da minha parte, de não apenas apontar para frente, mas apontar para trás, certo? Então, como eu pesquisei por um tempo, e ainda pesquiso a filosofia do iluminismo alemão, para mim era muito importante fazer essa relação entre o autor, o professor, e os manuais de referência, os manuais de Baumgarten, etc. Então, nas 3 traduções, eu tento, de certa forma, também fazer uma comparação não apenas do Kant das lições com o Kant crítico, mas também do Kant das lições com os seus predecessores do iluminismo alemão, uma vez que eu vejo muito importante essa ponte, esse abismo, que existe, na verdade, um vácuo dentro da pesquisa filosófica. Esse vácuo ele existe lá fora, mas ele é muito mais aprofundado que um vácuo entre a filosofia de Leibniz e a de Kant. Temos ali algumas grandes figuras que proporcionaram um suporte para a construção da filosofia política. Certo? Então, nesse sentido, foi com esse objetivo que eu dediquei alguns anos da minha vida para trazer esse trabalho. Nas lições de metafísica, eu me dei por satisfeito. Não, tá bom, não vou fazer mais um trabalho para as lições. Tem outros manuscritos aí que agora já estão sendo traduzidos, as lições de filosofia do direito, as lições de antropologia, que em breve eu acho que isso vai chegar aí ao alcance do público. E essas lições elas são muito importantes para a gente ter uma compreensão mais profunda e mais abrangente da filosofia kantiana, para a gente ser capaz de entender melhor as nuances da filosofia kantiana e como ela foi construída aos poucos. E ela foi construída a partir da superação de vários elementos, de várias dificuldades filosóficas da tradição da escolástica alemã. Eu tenho um pouquinho mais de tempo? Fica tranquilo. Então, eu só vou falar um pouco sobre o que são essas lições de metafísica em específico, antes da gente começar esse debate aí mais técnico sobre os elementos da tradução. Essas lições elas são resultado de 3 manuscritos. Elas foram traduzidas pela primeira vez em 1700, elas foram editadas pela primeira vez em 1821 por Karl Heinrich Ludwig Politz. Então, o Politz ele era um aluno do Kant, também amigo. Ele já tinha editado as lições sobre a doutrina filosófica da religião e também edita anonimamente, em 1821, essas lições. Então, o Politz, lá no seu prefácio, ele diz que ele juntou 2 manuscritos. Um manuscrito ele era do fim de 1780, provavelmente 1789, 1790. O outro manuscrito ele era anterior, e o Politz não sabe a data dele. Então, logo depois, houve uma pesquisa em cima
de toda a análise do Politz, em termos das suas afirmações acerca de data, de origem dos manuscritos. Então, nós tivemos vários pesquisadores alemães, logo depois do lançamento das edições do Politz, investigando sobre, né, a origem do manuscrito e a datação dos manuscritos. Depois de uma discussão, né, de vários comentadores, então, um dos comentadores, chamado Max Reis, ele faz um trabalho crítico extremamente profundo a respeito das lições. E ele coloca, né, a data das lições. Então, ó, lembrando que eles imaginavam que eram 2 manuscritos. Então, o primeiro dos manuscritos, ele é um manuscrito que foi datado da metade de 1770. Né? Então, esse manuscrito ele estaria aí entre 1775, 6 e 1779, 80. Esse manuscrito ele corresponde aqui nas lições às sessões sobre, né, a cosmologia, a psicologia e a teologia, justamente. Então, assim, a parte final das lições corresponde a um manuscrito mais antigo, que depois se constata, de uma maneira um pouco mais provável, que ele diz respeito ao curso lá de 1779, 80. Então, é um escrito pré-crítico, mas muito próximo da crítica. Esse manuscrito que nós chamamos de L1. Um manuscrito chamado L2 é o que se dedica à ontologia. Então, é o início aqui das lições. E esse manuscrito chamado L2, ele se remete ao fim de 1780, provavelmente 1789 e 1790, ou seja, praticamente 10 anos depois da publicação da Crítica da Razão Pura. Então, olhando de uma forma geral, nós temos aqui a primeira sessão sobre ontologia, ela é mais tardia, e as outras sessões, as demais sessões, elas são anteriores. Elas são praticamente pré-críticas, no entanto, né, se remetem a uma data muito próxima à publicação da Crítica da Razão, e a gente consegue observar as nuances que existem entre uma parte e outra. E aí eu digo, né, nós podemos dizer que existe um terceiro manuscrito. Ele foi incluído por engano. Então, a parte relacionada à introdução, na verdade, pertence ao caderno de lógica. Mas o Politz, acho que ele não foi tão cuidadoso assim, e na hora ele acabou colocando junto. Então, nós temos 3 manuscritos aqui. Nós temos a introdução, que fala da história da filosofia. Se vocês olharem na tradução das lições de lógica, vocês vão encontrar o mesmo texto lá. Então, essa parte introdutória, a introdução, ela é um manuscrito. A parte da ontologia é um manuscrito lá de 1790, provavelmente. E a segunda parte, que é a parte mais extensa, nós temos um outro manuscrito que é de 1779 e 1780. Tá? Então, só algumas considerações a respeito do caráter desses manuscritos. A gente observa o seguinte: a sessão sobre a ontologia é uma sessão que está bastante em referência à metafísica de von Gartner. Então, o tipo de redação é um tipo de redação mais errático. O Kant ele vai comentando as noções de von Gartner e nem sempre ele dá explicações mais pontuais sobre. Então, essa primeira parte sobre a ontologia, ela é um pouco mais difícil de digerir, porque é um conglomerado de conceitos que o Kant fica comentando. Alguns ele explica bem, outros não explica. Passa para o próximo. Uma leitura um pouco mais técnica. Então, foi muito importante a comparação que eu fiz com a própria metafísica de von Gartner. Eu traduzi alguns. Eu já estava lá, era pandemia. Pensa bem, pandemia. Estava parado, a universidade não tinha previsão de volta. Na verdade, essa foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, porque eu fiquei trabalhando dia, tarde e noite. No final, não podia resultar em boa coisa. Eu acho que o trabalho ficou razoável, mas eu acho que o impacto mental não foi muito bom. Então, como a gente tem disponível a Metafísica de von Gartner lá no site da Corpora, né, que a gente tira a edição crítica do Kant, eu aproveitei para ler o von Gartner, que eu já queria lê-lo, pelo menos trechos. Né? Já estava lendo, falei, vamos traduzir umas partes. Fiz uma comparação de certos aspectos da metafísica, consegui achar alguns elementos interessantes para a ontologia. Aí, quando a gente chega na próxima sessão sobre a cosmologia, o texto muda um pouco. Ele deixa de ser técnico. E aí ele se torna um texto mais fluido sobre a cosmologia e por aí vai. Mas o que me levou a traduzir essas lições de metafísica? Foi justamente a parte sobre a psicologia.
Então, o meu interesse nessas lições de metafísica não era a parte de ética, já tinha trabalhado antes. Não era a parte de teologia, já tinha trabalhado antes. Era justamente a parte da psicologia empírica e racional, que, na minha opinião, é a parte mais interessante dessas lições, mas eu acho que isso é pessoal. Mas eu acho que alguns vão concordar comigo, talvez o professor Márcio, que estuda muito a psicologia empírica. E também foi a parte mais difícil, foi o desafio maior da tradução, foi na parte da psicologia empírica. Por quê? Porque a parte sobre a ontologia, a tradução, em termos de termos técnicos, a maioria desses termos técnicos eram os termos que a gente já conhece bem da crítica da razão. Então, nós estamos acostumados com esses termos. Causa e efeito, princípio de razão suficiente, fundamento e consequência. A gente já conhece bem, quem estuda a filosofia do Kant há algum tempo, tem uma certa propriedade em relação a esses conceitos. Então, não era uma dificuldade, embora o texto em si fosse difícil, porque ele é errático. Vai comentando um monte de verbete do Bongari. A seção sobre cosmologia, ela também pega vários elementos lá da dialética transcendental e vários elementos também da analítica transcendental. Então, nós já conhecemos razoavelmente esses termos. Agora, na parte sobre a psicologia empírica, em especial, o Kant ele traz vários elementos que a gente não encontra, ou se a gente encontra na parte de antropologia, que, na minha opinião, é uma das partes mais difíceis de se traduzir do Kant, mais técnica. Talvez o professor Márcio vai concordar comigo. Então, esses conceitos da antropologia e da estética, eles são bastante intratáveis. Você precisa acertar a tradução desses termos técnicos, porque senão corre o risco de você distorcer bastante o que está querendo ser dito ali. E como eu não sou um especialista, agora eu conheço, mas eu não sou especialista na parte da estética e da antropologia, para mim essa parte foi a mais difícil. Sobretudo na parte onde o Kant ele fala da faculdade do poder de formação, que seria a faculdade de imaginação, e ele divide essa faculdade de imaginação em várias faculdades menores. Então, esse é um ponto que a gente não observa direito nos escritos críticos, isso aí foi especialmente difícil. Ele traz os termos em alemão e em latim, aí você fica para que lado que eu vou, do lado do latim e do lado do alemão. E os termos relacionados à parte da estética, que também eles precisam ser bem definidos, como deleite, gozo, etc. Aí nós temos a parte sobre a ética, e geralmente são os conceitos que a gente conhece bem. A Monique, ela traduziu esses conceitos lá, que é o conceito de móvel, o conceito de motivo, mas esses conceitos eles já estavam bastante claros para mim, devido à tradução das lições de ética. E a parte da teologia, de certa forma, ela é uma seção mais mal acabada das lições da doutrina filosófica da religião. Como já tinha feito a tradução anterior, não tive muitos problemas conceituais ali. Muito embora tenha alguns elementos diferentes, mas é uma versão mais tosca do texto das lições de religião, que é um texto mais tardio, de 1783, 1700. Tá? Então, gente, eu acho que é isso, são essas considerações gerais que eu acho que é importante fazer. A gente poder entender o que a gente está discutindo aqui, né? Então, não faz muito sentido. Bom, obrigado, Bruno. Com isso, então, eu passo a palavra ao debatedor e organizador, professor Fernando Matos, colega da Federal do ABC. Deixa eu primeiro mudar o nome aqui. Eu vou falar assim. Vou falar se conseguir ali que aparecesse na nossa. Você vê que deu ali. Agora eu tenho que tirar o óculos de longe e botar de perto. Talvez o ideal seria fazer um bifocal, né? Só um segundo. Bom. Primeiramente, eu queria agradecer ao Márcio, porque foi ele que tomou a iniciativa de fazer esse evento, né? Ele me chamou para organizar, né? Na verdade, acho que a ideia, né, Márcio, é que esse seja o primeiro de outros eventos, né? Que a gente organize outros eventos para discutir traduções. Tem havido muitas traduções recentemente, né, do alemão, muito de filosofia clássica, mas também
muito de filosofia recente, então eu acho que é uma ideia muito bem-vinda, né? Então agradeço primeiramente ao Márcio, e também à USP pela possibilidade de transmitir o evento, sobretudo o evento da noite, no Happy Hour, né? Bom, primeiramente, claro, né, o Bruno Cunha deve ser elogiado pelo mérito de trazer o texto para o português, né? É curioso que no século XX, ele menciona isso, né, no texto, a primeira tradução feita dessas lições foi japonesa, não é isso? Esse é realmente uma curiosidade interessante. Bom, o seu estudo introdutório, ele é realmente muito bom. Acho que nós tivemos aqui, né, você falou um pouquinho, né, do que você diz lá, mas é um estudo introdutório que tem, se não me engano, algo em torno de 80 páginas, né? Ele é muito bem escrito. A gente vê que é fruto de uma pesquisa muito rigorosa. Enfim, né? Então, eu acho que, primeiramente e acima de tudo, a sua tradução deve ser elogiada pelo estudo introdutório, pelo mérito de trazer esse texto para o português e também pela qualidade da tradução. Naturalmente, eu vou fazer algumas observações, talvez mais críticas, assim, mas, na verdade, eu vou te colocar algumas questões, principalmente questões de tradução, de tradutor para tradutor, né? Eu acho que uma coisa que faltou foi um glossário no final. Eu acho que se tivesse um glossário, seria interessante para a gente ver quais foram suas opções para alguns termos-chave, né? Enfim, eu acho que a gente tem na crítica da razão prática, produzido pela Monique, um exemplo de um excelente glossário, muito bem organizado. Enfim, eu acho que um glossário seria bem-vindo. Os meus glossários são bem simples comparados com o da Monique, né? Eu acho que o dela realmente é um glossário acima da média, acima das expectativas. Em grupos, né? Em grupos. E deixa eu só verificar uma coisinha aqui, gente, se Ah, não, tá certo. Estava só conferindo se eu estou na sala certa. Porque senão podia ter gente tentando entrar, né? Bom, eu acho que você poderia também ter escrito uma nota específica sobre a tradução. Você fala sobre ela lá no item 1.8 do estudo introdutório, e fala de maneira boa, elegante, etc., mas talvez um pouco curta, né? Isso que você falou aqui para a gente, né? Enfim, daria para você desenvolver mais e ter colocado uma nota sobre a tradução à parte. Mas, enfim, são pequenos detalhes, né? São coisas que, às vezes, até em função do prazo, né? Eu sei como é, já traduzi livros grandes para vozes, né? Às vezes tem prazos e tal que a gente tem que cumprir. Mas são duas observações a princípio, né? Que me parecem que seriam interessantes. Peraí, deixa eu ver outra coisinha aqui, eu estou inseguro. Vou até tirar isso aqui. Para que, eventualmente, eu não sei se o Davi está ali, porque parece que congelou a... Ixi. Pronto. Parece que ele travou, né? Bom, uma questão que a gente sempre coloca, né, que os tradutores costumam se colocar, os tradutores, principalmente do alemão, né, é a velha questão de manter ao máximo a proximidade do original ou procurar tornar mais próxima da língua de chegada, né, para facilitar, digamos, para o leitor, né? Você fala sobre isso, né, na página 30 do introdutório, que a sua ideia é manter a proximidade do original, que é uma posição também defendida, por exemplo, pelo Guido, pelo Caymmi, né, que são tradutores excelentes. Os ingleses antigos, né, ingleses ou americanos, tinham o hábito de mudar muito, né, o texto para trazer para o inglês e quebravam frases e tudo, né? Então tem algumas traduções para o inglês que são típicas, fazem isso tipicamente e de fato aí
de fato, complicando o texto, né? Trazendo erros, criando erros conceituais até, né? Bom, na minha tradução, eu sempre tive uma preocupação de equilibrar as duas partes, né? Equilibrar essa proximidade do original, né? Da fidelidade ao texto de origem e a legibilidade na língua chegada. Então, sempre foi uma coisa que eu tive. Você fala da questão da proximidade, defende isso, né? Mas eu tive a impressão de que, por serem cursos, na maioria dos casos, né, e em certas partes anotações de alunos, né, e pelo que eu consegui ler, na verdade eu consegui, para fazer algumas comparações, pegar uma edição, né, em gótico na internet, então eu tive que ler em gótico uma parte do texto. Aliás, eu também me desculpo, porque eu não tive tempo de ler o texto inteiro. No seu estudo introdutório eu li, naturalmente, né, mas o texto, inclusive comparar com o alemão, né, não consegui fazer isso. Eu não sei algumas partes, mas eu estava lendo no gótico, a edição de 1821. Enfim, mas eu tive a sensação de que há menos frases enormes, né, como tem nos textos publicados pelo próprio Kant. Né? Tem muitas vezes frases mais curtas, né? Eu não percebi assim aqueles parágrafos, assim, 13 linhas. Mas você diz do original ou do texto dele? Não, do texto dele, do texto que ele traduziu, né? Do original. No alemão. No alemão. As frases já são menores. Exato. Não sei se o Bruno concorda com isso, mas sim, tive essa proximidade, essa sensação, né? Então, esse problema, né, da proximidade com a língua de saída e da língua de chegada fica um pouco mais suavizado, digamos, né? Bom, aí eu vou falar naturalmente de alguns termos, que são termos que sempre geram polêmica entre os tradutores do Kant, né? Então, uma, por exemplo, foi, eu percebi que você traduziu Gemüt por ânimo, e não por mente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? No meu caso, na Crítica da Razão Pura, eu traduzi por mente, né? Porque eu comecei na parte mais teórica, mas quando eu cheguei na parte mais prática, eu vi que, de fato, o Gemüt, muitas vezes, mente, muitas vezes não funcionava bem, né? Aí, ânimo funcionaria melhor. Né? Então, a minha posição hoje seria de flexibilizar o uso e usar Gemüt como mente no contexto teórico e usar como ânimo no contexto prático. Mas gostaria de te ouvir sobre essa questão. Você também traduz, e talvez seja por isso, né? Você diferenciou Gemüt de Geist, né? E, portanto, você traduz Geistige por espiritual, né? Então tem algumas ocorrências disso. E aí eu me pergunto se espiritual também não fica um pouco forçado, né? Se não seria o caso de encontrar uma outra palavra. Bom, uma outra questão comum, né, que a gente discutiu muito no nosso grupo de tradução é a Begehrungsvermögen como faculdade de apetição, né? Que a petição é um termo pouco usado, né, entre nós, e eu sei que alguns tradutores usaram também essa opção, mas me parece, pensando na palavra Begehrungs, que seria melhor traduzir por faculdade de desejar, que foi a minha opção e também a opção da Monique, né? Claro, aí você tem um problema que é como traduzir Wunsch, né? E aí eu acho que é o caso de traduzir também por desejo, apesar de haver uma diferença no alemão, né? Porque aí é uma questão de flexibilidade, né? Entre dois termos, você traduzir eventualmente, né, pelo mesmo termo, português, porque ele tem um campo semântico maior. Bom, uma outra questão é Zweckmäßigkeit como conformidade a fins, né? E não por finalidade. Você deve saber que eu optei por finalidade, porque conformidade a fins me parece em português, uma certa forçação de barra, no sentido de colocar um termo muito técnico, né, da filosofia kantiana no lugar de uma palavra que seria mais usual, né, e que tem um sentido de finalidade mesmo, né? Inclusive, eu acho que isso é usado, né,
inclusive no alemão da época, muito por finalidade e, em grande parte dos casos, funciona com finalidade. Então, embora seja uma tradução que muitos usaram, né, eu acho que finalidade funciona melhor. Gostaria de ouvir sobre isso. Tem um trecho na página 123 que você traduz Nichtsein como não existência, né? Eu gostaria de te ouvir por que você usou Nichtsein, sendo que você usa tanto Dasein como existentes como existência, né? Isso, a existência, por exemplo, na página 123, e o Nichtsein está na página 124. Né? Então, por que não traduzir por não ser, que é, né, geralmente a opção normal? Uma outra questão bastante discutida, né, entre os kantianos e tradutores é a questão de Einsehen e Einsicht. O Pinzani organizou um livro, juntamente com o Valério Roden, se não me engano, de 2010, que você deve conhecer, que é a Crítica da Razão Tradutora. Né? E nesse livro tem um artigo do Christian Hamm, em que ele fala justamente sobre Einsehen e Einsicht. Né? E ele defende que tanto Einsehen como Einsicht cobrem muitos campos semânticos. Né? Então, eles, de fato, no alemão, eles teriam o sentido, muitas vezes, de compreender, de entender, eventualmente também de discernir. Né? Mas, segundo ele, é um termo que cobre diferentes campos semânticos, então não seria o caso de traduzir sempre por discernimento. Né? Seria o caso de traduzir em função do contexto. Né? Então, essa é uma outra questão que eu sei que é uma questão bastante polêmica. Né? Os ingleses têm facilidade no insight, né? Porque é bem parecido, mas é uma questão que, enfim, me interessa, né? E está nesse artigo do Christian Hamm, e eu achei muito convincente o argumento dele, né? Ele sendo alemão, inclusive, né? Essa questão do campo semântico cobrir, né, vários significados. Então, a Einsehen seria sinônimo de, por exemplo, verstehen e begreifen, né, segundo ele. Então, essa é uma outra questão sobre a qual eu gostaria de ouvir. Uma questão que eu não consegui achar, não sei se aparece para você, talvez não tenha aparecido, é a questão de Endzweck e letzter Zweck. Essa é uma grande questão, né? Eu e o Monique dialogamos muito sobre isso e acabamos tomando posições divergentes. Né? A Monique usou fim, não, eu não notei aqui a sua. Deixa eu ver. Peraí. Eu sei que tem a opção do Mourão por fim derradeiro. Não, é fim definitivo. Fim definitivo foi a solução da Monique. E a fim terminal, né, que parece aquela coisa do hospital, né, que foi a opção de Valério e Marques, né, e eu, no final, acabei acompanhando o Arthur Mourão, português, com fim derradeiro. Né? Me parece uma palavra, inclusive, mais usada, né, em português, muito usada nos bares, por exemplo, né, quando a gente pede a derradeira, depois da saideira. Depois da última. Mas, enfim, eu acho que é uma questão que acaba sendo mesmo de opção, é uma questão difícil, né? Mas eu não sei se ela apareceu para você. Uma outra questão importante é a tradução de... Não, peraí, aqui eu já mencionei essa. Do Gemut por Mädchen. Uma outra questão... Se você entra na distinção entre Gegenstand e Objekt, se você diferencia esses dois termos, né? Essa é uma questão também muito polêmica. A minha tendência foi usar sempre como objeto, a não ser quando os dois apareciam no mesmo contexto, por exemplo, no mesmo parágrafo, né? E aí eu fazia a distinção colocando o alemão entre parênteses, né? Então, gostaria de ouvir sobre isso também. Na página 80, não, desculpa, isso aqui é da Unic. Aqui. Na página 80,
Não, 80. A nota 55. Só não é na página 80. O 80 não pode ser, né? 80 no original. É. Não. Cores, né? Não, não. Acho que eu me enganei aqui. Talvez seja outra. Mas é a nota 55. A nota 55. Né? Então ela está nos estudos, né? Ah, tá. Página, na verdade, 83. Onde começa a introdução. Certo. Né? Você menciona que vai utilizar a minha tradução, né? Então, uma coisa que eu gostaria de perguntar também é o que você acha da minha tradução. E pode, se quiser bater, pode bater, fica à vontade. Tá? Mas eu gostaria de saber porque você usou muito, né? Você cita muitas vezes, e eu tive a impressão de que quando você cita, claro, no seu estudo introdutório, né? Você cita no estudo, você não modifica, né? Ou se modifica, não explica a modificação. Acho que você não deve ter feito isso, né? Então, eu queria te perguntar, né, o que você acha da minha tradução. Provavelmente você deve ter usado muito pouco a crítica da faculdade de julgar, embora esse seja um termo que eu quero te ouvir também, né? Se você, inclusive sobre o título, né? Tem crítica da faculdade do juízo, né? Enfim, crítica do juízo, se você acha que a faculdade de julgar é uma boa opção. Enfim, né? Então aqui você cita a minha tradução, então era por isso que eu queria te perguntar, né? Então como é que você vai usando ao longo do estudo introdutório? Eu acabei ficando com o seu nome aqui. Deixa eu mudar. Uma outra questão que eu gostaria de te ouvir é sobre Wirklichkeit e Realität. Se você diferencia esses termos ou se você usa Wirklichkeit como realidade. Né? Me parece que, na maioria das vezes, o Kant não faz uma distinção técnica entre esses dois termos, como faz o Hegel, por exemplo. Então, eu acabo usando Wirklichkeit como realidade e não sei se eu cheguei a encontrar alguma ocorrência, né, e tive a impressão de que você usaria também como realidade. Uma outra questão de tradução sobre a qual eu gostaria de ouvi-lo é sobre as expressões que começam com selbst, como, por exemplo, Selbsttätigkeit, Selbsterkenntnis. Né? Então, se você traduz por autoconhecimento, autoatividade, ou por atividade de si, conhecimento de si. Bom, a edição que eu uso de 1821, do Pérez, tem como título, né, da introdução, von der Philosophie überhaupt, né, e depois foi traduzido por metafísica. Acho que você explica isso no estudo introdutório, na edição posterior. Enfim, mas se você puder falar mais um pouco sobre isso, eu gostaria de ouvir. Ok, esse último ponto. Como é que está o título aí no original? Do Pérez, está von der Philosophie überhaupt. É bom, eu não vou procurar aqui na introdução. Título da introdução. Bom, eu não vou achar aqui, mas com certeza é esse. Aliás, muito interessante essa. Eu peguei a primeira edição aqui. A produção ela foi feita a partir dessa edição. Tá. Enfim, eu gostaria de te ouvir sobre isso. Oi.
Eu podia responder essa, né? Já tem uma Aí já uma já Já tem já uma passaram. um batalhão. aí depois aí como ele volta. Tá bom, Caso tá bom, você queira tá bom, comentar, tá bom. Não, acho que sim, inclusive acho que talvez você deva ter mais tempo até para falar. Então, eu passo de novo a palavra para você. Então, né, passando a palavra, a ideia, se eu entendi, né? Agora Bruno responde, depois a gente ainda abre para eventual debate. Se o Fernando quiser continuar, Debate, acho que a gente pode dar um debate para a plateia. de todo modo, Sim. sim, então, a palavra é sobre. Fernando, muito obrigado. Todas essas questões, né, por essa enxurrada de questões complexas, difíceis de serem respondidas. Em primeiro lugar, é uma honra, Fernando, estar debatendo com você. Você que é o tradutor das duas críticas. A gente tem o tradutor das três críticas aqui, os tradutores das três críticas aqui. Então, de fato, o trabalho de vocês certamente inspirou o meu trabalho também. A referência para o meu trabalho. Tanto é que eu utilizo as três críticas da editora Vozes nessa edição. Tá? Eu quero começar respondendo uma das suas últimas perguntas, tá? Sobre a sua tradução da crítica da razão. E eu posso dizer que eu utilizo a sua tradução dos meus alunos, porque, de fato, uma questão é fundamental em tradução, é o equilíbrio. A tradução, ela é uma distorção. A tradução, por si só, ela é uma distorção do texto original. À medida que você tira da língua original, você já está distorcendo o autor. O autor só pode ser lido na língua original. Então, um bom tradutor é aquele que distorce menos, né, o pensamento do autor. Então, o equilíbrio é uma coisa muito importante, porque, dependendo da forma como o texto é escrito em alemão, ele fica inconcebível em língua portuguesa. E a tradução, né, a fluência do texto, fica muito truncada. Por exemplo, a gente vê isso na crítica da razão pura do Valério. Ele é um grande tradutor, né? Uma referência fundamental de tradução no Brasil, será sempre. Mas a gente viu o primeiro trabalho dele quando ele era jovem ainda, a crítica da razão pura, né? E que trabalho. E a gente vê que tem uma dificuldade ali, né? Ele é bem fiel ali, o texto em alemão, mas a leitura daquilo ali é uma leitura desagradável. A gente pega a tradução portuguesa, ela tem alguns problemas, né? Mas é um pouquinho mais fluida. Então, eu acho que o grande mérito da sua tradução, Fernando, e eu acho que era a ideia sua e a ideia da editora na época, né? Era trazer isso num vocabulário que nos ajudasse. Porque a gente não precisa de alguém que atrapalhe a gente ler Kant. Né? O Kant, por si só, a gente já se atrapalha. Os alemães não entendem Kant no alemão. Eles falavam isso comigo. Ah, você estuda Kant? Eu estudei no ensino médio. Você entendeu? Não entendi nada. Então, esse equilíbrio ele é fundamental na tradução. Então, o meu objetivo foi sempre alcançar esse equilíbrio. A gente tentar ser fiel ao texto original. A gente não pode sair inventando, cortando frases, como algumas traduções em inglês fazem, e as traduções francesas gostam muito de fazer também, de adaptar para a língua. Não existe certo e errado em tradução, gente. Eu acho que isso não existe. A tradução ela é um processo de transposição, e esse processo ele pode ser feito de várias maneiras. Né? Então, eu acho fundamental a gente tentar seguir o que o autor escreveu, o tamanho das frases. Se ele escreveu uma frase de 3 linhas, a gente precisa tentar manter essas 3 linhas. Nem que a gente tenha que colocar uns pontos e vírgula ali no meio. Mas não ficar cortando a frase assim, para frases menores, porque a gente corre um grande risco de a gente distorcer o pensamento do autor. Mesmo que a gente não distorça, a gente está distorcendo, né, a estética da sua construção, né, da sua construção gramatical. Então, esse equilíbrio é fundamental, Fernando. Então, eu gosto muito das duas traduções, das três, né? Da crítica da faculdade de Gal, eu gosto muito mesmo. Da crítica da razão prática também, por causa dessa fluência que vocês conseguem. Então, para os estudantes, que são de fato os que vão ler as versões em português, é muito bom, isso facilita. Então, a minha ideia foi sempre alcançar esse equilíbrio. Quando a gente precisa fazer a adaptação, a gente faz, que é necessário fazer a adaptação. Mas é só naqueles contextos nos quais a gente realmente vai perder o sentido da coisa. Então, a adaptação é uma coisa que a tradução ela precisa e ela é inevitável. No entanto, você tem que ter muito bom senso
em relação aos momentos em que você introduz essas adaptações. E eu sou tão, na verdade, rigoroso com isso, que às vezes quando eu faço eu troco, por exemplo, um E por mas. Eu tenho que colocar ali. Porque, de certa forma, eu estou modificando o que existe no texto. Então, Fernando, eu gosto muito dessas traduções, embora, né, e a gente vai discutir isso agora, eu opte por outros termos conceituais, que alguns que você escolhe, eu acho que o conjunto geral da obra é muito bom. Então, deve ter sido um trabalho enorme, imenso, a gente pode conversar isso em outra ocasião. Você ter dedicado aí alguns anos da sua vida para traduzir essas duas críticas. Tá? Então, só respondendo essa pergunta lá no final. E aí, agora eu vou começar do início. Sobre o tamanho das frases, acho que você observa muito bem. O vocabulário das edições é diferente do vocabulário dos escritos publicados. Nos escritos publicados, o Kant faz questão de escrever difícil. Ele faz questão de criar frases absurdas, às vezes de escrever de maneira errática, né, de não ligar uma coisa com a outra. A gente vê isso, por exemplo, sobre a paz perpétua, em alguns momentos, uma coisa não se liga com a outra. Você fala, por que ele pulou daqui para lá? É a forma de escrever dele. As lições têm um outro tipo de vocabulário. É um vocabulário mais simples. É por isso que as lições são bastante aconselháveis para o indivíduo pensar e entender certos aspectos mais pontuais aí, de conceito, por que é motivo, por que estímulo, etc. O que é móvel, são conceitos importantes que, inclusive, você trabalha muito lá na crítica da razão prática. Então, a linguagem das lições é uma linguagem completamente diferente. As frases, elas são menores. Então, é um escrito que, de certa maneira, ele é mais fácil de traduzir. Já que são frases menores, você se situa melhor, você não fica perdido. Quando você pega uma frase de 3 linhas, você começa meio, mas o verbo que te interessa está lá no final. Sabe? Então, você simplesmente fica perdido. Até você se situar no que está acontecendo naquela frase de 3 linhas, é terrível. Os tradutores sabem. É um registro oral, né? As lições são mais fáceis de também, porque alguém está anotando. Então, alguém está falando, a gente não falava períodos de 20 linhas, e tinha alguém anotando também, que corta. Não, uma pessoa é incapaz de anotar uma frase. Sim. Eu acho muito interessante, Monique, porque as lições elas são muito bem acabadas. E a gente não fala tão certinho. Quando a gente pega, por exemplo, as lições de ética, as lições sobre a doutrina filosófica da religião são perfeitas. E aí eu acho muito estranho, né, que são anotações de sala de aula, mas o texto parece um texto que foi escrito. Não pelo Kant, faz frases enormes, mas parece um texto que foi escrito. Então, você tem uma certa organização. Mas você tem razão. É justamente porque é um ensinamento oral que nós temos frases menores. Então, é um tipo de tradução totalmente diferente da tradução das críticas. Então, essa é a primeira questão, Fernando, sobre o tamanho das frases. Tá? Vocês traduziram agora, recentemente, a filosofia do direito. Com certeza, vocês viram essa grande diferença entre escritos publicados e as lições. Sobre essa grande polêmica do conceito Gemüt, o Gemüt, em alemão, pelo menos no que diz respeito à filosofia, é um termo bastante técnico. E eu não uso o termo espiritualmente, que geralmente é o termo que é utilizado em outras línguas, porque me parece um termo técnico demais. Em determinados momentos, ao falar Gemüt, o Kant está falando um termo que não se resume a espiritualmente. Espírito e mente seria uma tentativa limitada de trazer aquilo que o Kant está dizendo. É por isso que eu acabo utilizando em todos os momentos que ele diz Gemüt, eu traduzo como ânimo, por eu considerar esse um termo bastante técnico. Em alguns contextos ele pode funcionar, e você mesmo diz isso, né? Em outros contextos parece não funcionar muito bem, não se encaixa. Não pode ser mente, ele não está falando da mente. E é interessante notar que em inglês é sempre mind. Esse termo, para mim, é um termo um pouco reducionista em relação ao que o Kant quer dizer na maioria dos contextos. Por isso, eu faço questão de utilizar o Gemüt
em todas as situações, porque eu acho que até quando não é necessário o Gemut, ele funciona bem. Então, por isso, eu tomei essa decisão. E aí é bom que a gente distingue do Geist também, né? E de outros termos que não são termos tão técnicos assim. Você me fala também sobre, né, o termo que eu traduzo como conformidade afins, né? Gerechtigkeit, né? Isso. Então, nesse termo, ele tem um termo contrário que a gente vê na filosofia kantiana, né? Que é Siebenwirklichkeit, que aí fica difícil a gente traduzir, né? Não finalidade, aí é contrariedade afins, né? Então, eu acho também uma opção técnica, né? Porque Gemas, né? Ele é em conformidade. Então, fica mais feio? Fica, mas também um termo mais técnico para utilizar, um termo um pouquinho mais rico em relação ao que o alemão está querendo dizer do que o simples finalidade. Está certo, não está errado, igual eu digo, às vezes a gente não tem o errado em tradução, a gente tem opções, né? E aí é por isso que eu opto por essa conformidade afins. Fica feio em alguns momentos, mas pelo menos ela aproveita melhor o radical ali do termo em alemão. Mas, em relação à faculdade de desejar, a Monique ela utiliza, né, faculdade de desejar. É um termo muito mais fácil de entender. Geralmente, eu tendo a um termo que é mais fácil de entender, afinal de contas. Eu não estou traduzindo para mim. Eu não estou traduzindo para o especialista. Acho que deve ter sido, talvez, a mesma intenção de vocês quando vocês estiveram traduzindo as críticas. Então, a gente precisa tentar traduzir para o público. É o público que vai comprar. O especialista, às vezes, precisa, mas no original. Então, o meu esforço, ele tenderia a escolher a faculdade de desejar. Mas é porque tem um correlato latino em relação a Baumgarten. O Baumgarten, ele usa a palavra petição do latim. Então, isso me inclinou a manter essa rigorosidade aí, no sentido da coisa. Eu não vejo muita diferença, só acho que a faculdade de desejar é mais fácil de entender do que a petição. Mas em relação ao que o Kant está tratando, a metafísica latina de Baumgarten, a petição seria mais conveniente. Tá? Então, isso é uma escolha técnica também, embora, do ponto de vista da fluência do texto, desejar é mais simples, né? Faculdade de desejar, todo mundo entende. Faculdade de petição, o que é? Guido, acho que usa a petição do livro, né? A petição. Valério Roden. Guido. Mas o Valério Roden eu acho que usa. Na fundamentação. Porque ele... Ah, é? Não sabia que ele usava o latim. Interessante, porque, na verdade, isso aí foi minha comparação, eu não tinha visto, né, essa nota, foi minha comparação com os textos latinos antes, lá na religião, questões de religião, é que me fez chegar a essa conclusão. É interessante. Aí a gente tem um outro termo polêmico aqui, né, Einsicht, né? E aqui eu conversei uma vez com o Christian Hahn, e o Christian Hahn pensou em falar, isso aqui é simplesmente compreender, mano, você pode pensar em todos os textos. Mas aqui é um termo técnico. E é interessante notar que o Valério traduz por perspiciência. Olha que nome feio. Mas ele tem razão. Eu não gosto, porque ter perspiciência é terrível para mim. Mas ele não está completamente errado. Porque lá no Metafísica de Baumgarten, estou contando com o Márcio aqui, porque o Márcio é conhecedor da Metafísica de Baumgarten, é perspicientia em latim. Só que isso, eu acho que não funciona no texto. Infelizmente, tem hora que não dá para a gente ser rigoroso ao latim. O compreender é vago demais. O compreender ele pode funcionar no contexto do senso comum, mas eu acho que o que o Kant quer dizer ali, o vai dizer, o existe, é um pouquinho mais. Então, o ter perspiciência é técnico demais e feio, tem hora que nem funciona. O compreender é aberto demais, é senso comum demais. Discernir, eu acho que é um bom meio termo. E discernimento, para a existe, eu acho que é uma boa opção. É um meio termo entre o ter perspiciência e o compreender, que não funciona muito bem, porque o discernimento ele é mais profundo. Ele é uma compreensão mais profunda. Ele não é simplesmente, eu compreendi. Ele é uma compreensão dentro da coisa. Por isso, um existe, ou um insight, né, utilizado.
Posso te fazer uma pergunta? Sim. Que eu ia te fazer, eu acabei não fazendo. Isso implica que você, então, quando define um termo, você vai seguir sempre aquilo, ou não? Eu tendo a segui-lo. Se não funcionar, eu modifico e coloco uma nota de rodapé. Mas, geralmente, eu tento seguir o termo durante a obra. Eu sei que, às vezes, a gente pode ter um problema nisso. Então, isso aí não pode ser uma coisa fixa. Você tem que ter um pouco certo, você tem que ter um certo maleabilidade em relação a isso. Eu tendo a seguir o mesmo termo, mas se em determinado contexto não funcionar, aí eu vou modificar. Eu vou modificar e falar, nesse momento nós usamos por causa disso, disso, disso. Embora em todo texto nós tenhamos optado por isso. Eu acho que isso é importante, porque isso aí está justamente naquele ponto do equilíbrio que a gente tem discutido e que é a nossa direção e posição. Né? O equilíbrio do original com a língua. Então, na hora que a gente vai ter que dar para a gente alcançar o significado da coisa. No caso clássico é bestímulo. Né? Bestímulo, Que é determinar determinação. o contexto teórico e destinação no contexto prático. Ah, sim. Isso aí é um ponto interessante. Eu tendo a modificar. Determinação não capta o contexto prático. É a destinação. Mas o bestímulo ele não vai funcionar como destinação em nenhum outro caso, senão no caso da religião. Porque quando ele está falando de destinação, ele não está falando nem da moral, ele está falando da religião, é destinação do ser humano, providência, está apontando para um outro mundo já, para o futuro, para o estado futuro. Então, é muito conveniente. Nesse ponto, que a gente vê vários tradutores mantendo determinação. Dá para entender, certo? Mas a gente elimina um pouco do sentido da coisa aqui. Então, eu tendo por destinação, eu tento por modificar em alguns momentos. E a gente tem que fazer isso. Só que tem que ter um bom senso para a gente saber em que momento a gente faz. Tá? Aí o Fernando me traz outra questão difícil aqui, do Endback. Então, o Endback é o outro termo técnico. Né? É um fim final. É isso, né? Assim que significa. Então, agora a gente precisa tentar pensar como que a gente consegue adaptar isso da melhor maneira, né? Esse fim final do Kant. Então, tem o fim terminal, que é feio demais, né? O terminal parece realmente rodoviário. Ou TI ou rodoviário. Verdade, TI, né? O fim término. Você disse que usa o fim derradeiro, né? Eu acho que é interessante. Uma tradução interessante. Você usou o quê? Fim definitivo. Tá. Que é uma solução original da Uni. Se eu não me engano. Mas em português é uma solução que você foi a primeira utilizar. Provavelmente sim. Eu não tinha. Não colou. Então, eu optei por fim término, que, de certa forma, não é feio como fim terminal. Tá? Ele fica no meio termo ali. Então, eu vou utilizar o fim término. Fim último, né? Mas eu uso o fim término. Tem dois. Tem left e Endback. E nesse caso, tem que diferenciar. Sim. Então, Fernando, aqui também eu acho que é uma questão de opção, um termo extremamente técnico, né? E a gente tem que conseguir apontar o que significa, né? É o fim final. Fim final a gente pode, eu acho que fim derradeiro seria adequado, e eu gosto de fim término. Fim terminal eu não gosto. Tá? Então, eu optei por fim término, achei que ele capta ali o que o Kant está querendo dizer. Sobre o Objekt Gegenstand, aí a gente tem um probleminha, né? Lá nas lições de ética, no início, no Proeme, também, quando eu produzi as lições de ética, depois eu fiquei com peso na consciência. Falei, será que a Monique traduziu isso? Porque alguém tinha falado depois que você estava produzindo. É possível que você traduziu a mesma coisa. E aí, por sorte, separou. Foi só o Proeme, né? Lá no Proeme, eu acabei por tentar diferenciar. Eu acho que não ficou muito bom, né? O Gegenstand do Objekt. Porque ele vai falando na mesma frase. Ele devia ter feito a distinção que você faz. Eu uso a mesma palavra em português e faço a distinção no alemão. Então, lá no Proeme, eu li depois e falei assim, não gostei. Não funcionou. É objeto. Não tem jeito. Então, nas lições de metafísica e nas lições de religião, eu vou optar por utilizar objeto. Kant usa praticamente... Não, ele usa no mesmo sentido.
E ele vai fazer isso em diversos momentos. Às vezes ele usa o termo alemão, às vezes ele usa o termo latim. É simplesmente uma opção da escrita dele. O sentido é o mesmo. Isso serve também para a sua outra questão, Fernando, quando você me fala sobre Wirklichkeit, Realität. Basicamente, tecnicamente, às vezes a gente traduz isso como realidade efetiva, principalmente no Hegel, né? Para deixar o negócio mais técnico ainda. Mas eu acho que eu não consigo ver uma distinção no Realität do Wirklichkeit do Kant. E às vezes ele usa em parágrafos próximos. E aí o que a gente pode fazer nesse caso é colocar os termos em latim, latinizado e em alemão. Porque em diversos momentos que o Kant utiliza essas distinções, são distinções linguísticas, mas não são distinções conceituais. Por exemplo, a gente teve lá na Ampof, nossos colegas estavam aí, e lá o rapaz estava discutindo Menschheit e Humanität, dizendo que tinha significados diferentes. No Kant. No Kant. Dizendo que tinha, que em alguns momentos o Kant estava, mas eu mostrei para ele que era um problema. Interessante, tinha. Ele está aí? Não. Ah, é você, né? Ah, sim. Não, eu gostei, falei assim, eu fiquei bastante convencido com o argumento dele, muito interessante. Só que a gente encontra, em alguns momentos, a coisa meio misturada. Por exemplo, então você olha lá direito, se são em alguns poucos casos, que ele fez uma pesquisa filológica interessante de separar quantas vezes usou. Então, de uma forma geral, me parece que ele utiliza, às vezes, o mesmo sentido, mas pode ser que não tenha. Então, por isso que é muito interessante o que você apresentou lá. Eu não te conheci, agora que eu te conheci. Charalho. É Bruno, né? Nosso xará. Né? Ah, não foi você que... Ah, você fez comentário. Ah, tá. Lembrei. Legal demais. Tá? Uma outra questão, Fernando. Eu acho que aqui eu pulei não sei que eu entendi que eu escrevi. Que tradição? Não sei, mas vamos passar para a próxima. Selbstständigkeit. Né? Eu acho que, tecnicamente, o Selbstständigkeit é autoatividade, né? Traduzido genericamente como espontaneidade. Eu tenho... a questão da psicologia racional, esse termo ele é apresentado a todo momento. Então, eu tive que fazer a distinção, porque tinha espontaneidade latinizado. Entendeu? Então, eu tentei fazer a distinção entre o Selbstständigkeit e o Spontaneität. Porque, embora o Kant esteja falando a mesma coisa, tem uma certa nuance. Então, como era uma discussão mais técnica sobre espontaneidade, a gente traz aí nas lições discutindo a liberdade transcendental, mas não do ponto de vista cosmológico, mas do ponto de vista psicológico. É uma coisa muito interessante, um movimento muito interessante que ele faz. Ele discute a liberdade transcendental diferente da crítica. A crítica discute a liberdade transcendental na seção sobre as antinomias, lá na cosmologia. Ele discute aqui a liberdade transcendental, a espontaneidade, a condição de possibilidade da espontaneidade na psicologia. Então, por isso, ele tem que se aprofundar um pouco nessa questão de autoatividade, de espontaneidade. Então, eu te diria que o termo técnico é autoatividade, mais específico, né? Não está errado traduzir por espontaneidade. Várias traduções usam. Mas, tecnicamente falando... Mas a pergunta dele era mais, em geral, quando aparece um termo que tem os verbos, se você opta por auto ou de si. De si. Olha, inclusive, eu acho que no Hegel tem isso. Obrigado. No Hegel... Obrigado. Olha, eu tendo a atender não pelo auto. Nesse caso, autoatividade, porque a atividade de si não funcionaria. Mas, por exemplo, quando tem os verbos, eu sempre traduzo por mesmo. Então, ele usa muito ele mesmo. E aí as pessoas tendem, por exemplo, o Mourão traduz como ele próprio. Mas o próprio poderia ser eigen. Então, eu utilizo o mesmo. O ser mesmo, o Deus mesmo. Fica um pouco estranho, às vezes. O próprio ficaria mais legível, mais compreensível. Mas não é. É o mesmo. Então, Fernando, te respondendo, os verbos geralmente, e aparece muito no texto do Kant, os verbos o tempo inteiro, é sempre mesmo, si mesmo. Né? Em alguns casos, eu vou traduzir por auto. A mesma coisa a gente pode dizer em Hegel. Né? Em Hegel, geralmente, a gente não traduz por auto. Não é autoconsciência, é consciência de si. Esse auto, então, ele não funciona direito. Mais ou menos. O Marcos Lira prefere autoconsciência. Ele prefere auto? Mas geral, mas então ele traduz nessa nova tradução da filosofia do direito, tá como autoconsciência? Sei.
Eu não sei, eu acostumei Eu com gosto consciência dessa solução. da autoatividade. É ficar menos ontológico, né? O si parece que é uma coisa, né? É, sim, mas eu tendo a traduzir como si, menos como alto. Não sei, me soa mais técnico o si do que o alto. Tá? Isso é muito interessante, né? Uma coisa que pode ser discutida aí depois, né? Nessa parte sobre o rímel. Sobre a introdução, Fernando, pô, boa pergunta, né? Você está falando que a filosofia em geral. É lógico que o texto ele é cotejado com a versão do Lehmann. Então, o Lehmann ele pega, depois essas edições foram publicadas no século XIX, e ele traz editoração na edição da Academia. Comete vários erros. Vários erros. A edição é muito criticada. Fala na Alemanha, os caras só levam o Lehmann, torce a cara para você. O Lehmann ele cometeu vários erros nessas edições, tanto é que depois precisou, as edições de ética, depois saiu, em 2004, a do Werner Stark, que inclusive foi a versão que eu utilizei para fazer as lições de ética. Eu faço a comparação. Então, o Lehmann ele introduz algumas modificações pertinentes. Então, eu sigo essas modificações. Então, eu teria que ver, Fernando, se isso foi um descuido grotesco de filosofia para metafísica, vai ter que ser consertado, ou se o Lehmann ele introduz alguma modificação lá no texto da versão da Academia, né, que está lá no volume 28. Tá? Fernando, eu acho que eram estas, não sei se eu perdi, foram várias questões. Se você quiser aí me responder, acho que seria bom, né? E eu já falei sobre as suas traduções, né? As traduções que eu utilizo com os meus alunos. Então, eu não posso julgar a tradução de vocês ruim, tradução boa, indicada. Não, só acho que a gente podia agora abrir para a plateia, acho que tem gente também muitas pessoas que estudam Kant e que pensam muito em tradução, e com isso a gente também diversificar o debate. Não, ótimo, ótimo. Vamos começar Bom, com o então Monique. passamos a palavra para o público. Parece que Monique já tem perguntas. Eu não posso falar do discurso, eu sou vai ser eu. Acho que é a única mulher na sala também. Você também tem perguntas. Você tem confuso com a numeração que na edição da Academia 28, que é onde está essa edição, depois tem outra. Você explicou bem, mas eu ainda fiquei confuso. Qual é o número melhor para a gente usar quando vai ser mostrar, por exemplo, a introdução de toda? Você coloca primeiro, não, a sua introdução nova, depois. Como é que você vai fazer a numeração disso? Porque às vezes aparece um 55 lá, que é uma nota. Eu não sei se é o número de alguma outra edição que não é da Academia. Isso no começo eu confundi. Mas depois eu fui entendendo lá. Então. Agora, uma pessoa talvez que não tenha uma vivência, ela vê a 55 em vermelho no texto. O que é esse 55? É uma nota ou é um número inteiro? É que aqui eu tenho em Kindle, né? Não sei se está. Mas, de qualquer forma, a questão é a numeração. O primeiro problema que eu vi, isso vai ter que se notificar para a editora, é que uma numeração tinha que ser maior do que a outra. Vocês podem notar que tem duas numerações. Então, é isso. A numeração mais importante, gente, é o volume 28. Na verdade, isso aí vai servir para a gente tentar fazer modificação. Eu proponho a editora modificar. A editora colocar 28.256. Fazer isso em todas. Fazer isso, inclusive, na crítica da razão prática. Isso facilita. E não custa nada. Não é que não vai gastar tinta a mais. Porque, de fato, na hora que eu peguei essa, eu estou com a nova da religião aqui. E eles fizeram tudo errado. Aí, na segunda reimpressão, eu falei, não, vocês têm que colocar isso do lado e deixar uma maior do que a outra. Funcionou. Essa daqui até eu fiquei... Na hora que eu vi, eu falei assim, uai, é a edição da Academia ou a edição do Codex? Então, eu tô confuso aqui, ó. Eu não sei o que é. Você colocou A? Aí fica. Não, outra vez. Isso aí precisa ser padronizado lá. E precisa ser consertado, principalmente nessa daqui. Porque se tivesse a maior, a gente ia deduzir que isso era da Academia. A edição da Academia é a edição citada. Aqui ficou uma coisa sem pé nem cabeça. Quando eu fui ver, eu mesmo fiquei confuso. Então, muito bem observado, isso vai ter que ser corrigido para a próxima reimpressão, e isso vai ter que ser repensado pela editora, de talvez a gente modificar isso e, de fato, colocar talvez o volume. Por que não colocar o volume? Não é o caso da crítica da razão pura, edição A e B. Mas, no caso da crítica da faculdade de julgar, volume 5.
né? No caso da crítica da razão prática, volume 5. Isso facilita muito. Então, muito obrigado. A gente vou reconsiderar isso para a próxima impressão. Monique? Realmente é muito difícil. Quando o trabalho posterior do aluno vai ficar. Então, provavelmente, ele vai completar o manuscrito, como de copiar o Editar, manuscrito. Então, você tem ainda É porque eles vendiam, né? Vendiam, era um comércio, né? Pirata. Então, essa questão da universidade existe, né? Como mobilizar, como trabalhar com ela, não é apenas. Mas nesse processo, nas discussões que a gente fez, a gente sempre chama a atenção para as reflexões. Porque com o processo de comparação, principalmente com é possível identificar de fato o que é verdadeiro. Né? Minha tendência agora é a parada dados do direito natural, porque aí você tem a escrito do Kant, o que ele escreveu no manual do Achenbach, e aí traduzindo essas passagens, a gente consegue ter uma maior autenticidade. Então, eu queria saber como é que é o seu trabalho com as questões. Pretende fazer alguma função das questões? Muito interessante, Monique, porque lá no início da editoração, os primeiros editores, eles justamente sugeriram isso como um método de comprovação. Então, o Emil Arnold, um dos primeiros editores do Kant, né, principalmente dessas edições, ele já trazia esse critério, porque hoje é aceito, mas na época que surgiu, o negócio surgiu e os pesquisadores olharam, né, estranho para o material. Tipo, a gente pode usar isso? Foi um tabu por muitos anos. Esse tabu está quebrado nos últimos 20, 25 anos, nos últimos 30 anos, talvez. Mas isso era um tabu trabalhar com esse material. Mas a gente observa, né, Monique, que, de fato, eu traduzi parte das reflexões de filosofia moral. As reflexões de filosofia moral, isso saiu há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás. E aí eu percebo que as reflexões de filosofia moral estão bastante de acordo com as lições de ética. Então, de uma forma geral, as reflexões que foram redigidas pelo próprio Kant na margem dos exemplares ou nas folhas soltas, elas confirmam as lições. E não só isso, a gente pode apontar para trás ou para frente. E a gente pode comparar também o que é dito nas lições com os escritos críticos. E a gente observa que, por mais que tenha uma terminologia um pouco diferente, não é contrário à maioria das coisas que Kant fala nos escritos publicados. Então, seriam umas duas maneiras de se confirmar a coisa, para frente e para trás. Eu acho um trabalho fundamental, só que é um trabalho duplo, né? Porque há um trabalho de tradução das reflexões e há um trabalho de tradução das lições. Então, se você está fazendo os dois, você está fazendo um trabalho duplo. Você está traduzindo não um material, os dois. E só uma última coisa. Antes de traduzir isso aqui, eu tinha um outro plano. Mas eu largo os planos e vou fazer outra coisa dependendo da situação. E fico preso. Então, o meu primeiro projeto, antes das lições de ética, eram as reflexões de filosofia moral, que estão no volume 20 da edição da academia. No entanto, os planos mudaram, as lições de ética, só que quando eu terminei a religião, eu falei, agora eu vou voltar. Só que aí eu estava mais ambicioso. A minha ambição era traduzir as reflexões e o manual de Baumgartner, os Nietzsche, né? E aí eu falei, não, porque se vai traduzir as reflexões, tem que traduzir o manual de Baumgartner.
Aí eu comecei a traduzir do latim, eu falei, eu estou apanhando demais, vamos para as lições de metafísica. Eu não sei se eu abandonei o projeto ou não, mas eu tenho várias das reflexões que já foram publicadas e traduzidas. E eu também traduzi as anotações, que são aquelas que estão, não, na verdade, as anotações estão no 20. As reflexões estão no 20. Ah, não me lembro, fugiu. Então, é muito interessante, isso aqui é um trabalho duplo. O trabalho que você está fazendo é um trabalho duplo. Aí você está dizendo, eu estou meio devagar. Não, você não está fazendo um trabalho. Acho completamente válido. Então, a gente tem que escolher quando a gente traduz as lições. Ou a gente faz uma comparação com os manuais de referência, que eu tentei fazer aqui, ou a gente faz uma comparação do Kant com o próprio Kant. Eu acho completamente válido fazer isso, contando que você tem muita disposição. Sim, eu acho que é uma dificuldade que todos nós temos. Eu não comecei a enfrentar, eu não sabia onde começar. As reflexões eu dava para os cursos. Bom, nos cursos, não sei se eu estava acontece que os cursos um corroboram o outro também. E se você pegar o curso de moto, os cursos de moto, tem passagens que são semelhantes, já alteram um pouquinho. O curso de metafísica também, você pega uma outra passagem, já acabam corroborando um pouco, né? E a antropologia também. A antropologia tem várias passagens, você pode, às vezes, você pega o tema, você vai percorrendo, né? Altera um pouquinho, às vezes é legal, altera um pouquinho, ele não para. Então, o tema vai estar trabalhando nessa lugar, você percebe que está modificando também. Tem coisas na lição que não tem nenhum outro. Né? Por exemplo, pensar a biologia a partir do tempo e espaço, ele vai ficar por lá e sempre além de continuidade. Isso não tem nenhum outro lugar. Né? Então, é genial por isso. Então, esses cursos, acho que começam, mas não corroboram um pouco. Você pode pensar dificuldade, a datação, né? Então, o curso vai ajudar a datação? Talvez não, mas as reflexões ajudam, né? E só comentando um pouquinho aí a escrita, eu acho que a escrita, não sei se vocês leram a edição do discurso de antropologia, que eu acho que o Stark é mais, ele fala coisas muito legais para pensar os manuscritos, né? E é muito legal, fala alguns alunos, tinha até hipótese, essa coisa de vender os manuscritos, né? E ele fala uma coisa que é muito bonita, ele fala assim, até é possível que os alunos, como é uma aula, os alunos, eles tinham uma coisa de que estudava coral, canto coral. Você pega a primeira frase, você segunda, ou pedaços de frase, e vão montando, porque eles faziam um manuscrito que é tão bem feito, e você poderia construir um texto já quase pronto. Né? Por isso que tem uma diferença. E a outra coisa que é genial é que, quando você pega o manuscrito Heber, que é a coisa mais bonita. Prática de filosofia? Todos, né? A metafísica também. O que acontece? Os cursos são publicados na obra do Heber. Eles são publicados na obra do Kant, né? Por quê? O Heber, ele chegava em casa e ele refazia. Ele fazia o texto, só que aí ele continuava pensando zero estudante. Ele seguia a questão. É legal que isso também Heber, porque, pelo menos, o terceiro é o mais bem acabado, do ponto de vista da escrita, inclusive porque ele outra coisa, aí, uma pergunta também, né? Porque, assim, essa beleza, talvez, da questão oral, claro, deve ter essa coisa que eu estou falando. Mas, uma coisa que eu notei, que eu acho que por quê? Assim como você tem Hegel no Yoga, ou tem Wittgenstein, VLT, espontaneidade, né? Você tem uma dupla, então, provavelmente ele pensava em duas linhas, né? E aí, obviamente, você tem que estudar caso a caso. Eu acho que o ele feita muito diferente, né? E aí a gente pode pensar, mas de fato, na cabeça dele poderia ser que o Wittgenstein tem novos. Agora, na sua tradução, que eu acho muito bem feita também, que seria legal, talvez, é não tomar essa sua opção de colocar em português e depois colocar o latim.
o que você fez? Você coloca o latim depois do diferente. Mas na aula, obviamente, isso dá esse contexto da aula, né? Que ele estava em latim, então a frase vem, assim, né? Então a frase vem pronta, vem terminando assim que para eles era natural. Né? Eu seria talvez para colocar então fazer a categoria de mim também no português. Deixa eu te responder. Você abre aí a perspectiva e me respondeu uma coisa muito importante, que foi uma decisão que eu precisei tomar e eu esqueci de falar. Nas traduções anteriores, e isso aí na tradição das lições de Kant, a gente mantém todas as palavras em latim. Eu, inclusive, nem tiro ela da declinação, porque geralmente os autores trazem a palavra para o nominativo. Isso ia me dar muito trabalho, eu olhar todas as palavras latinas, trazer todas para o nominativo, eu deixo declinado, tá? Estava declinado no texto. E eu fiz isso, eu deixo isso lá nas lições de ética, tá? Em latim no texto, e na nota de rodapé eu traduzo, porque a gente tem que traduzir para o leitor, que não entende nada de latim. Eu precisei fazer de uma outra forma nas lições de metafísica, porque as lições de metafísica possuem muito mais latim. Então, o meu primeiro movimento foi manter, mas ficava incompreensível. Então, em determinadas frases, ele escreve a frase inteira. Se o estudante tivesse que parar, ou o leitor, para ficar lendo a nota de rodapé a todo momento, e a fruição do texto, né, a fluidez do texto, ficaria impossível. Então, eu precisei tomar a decisão, e outras traduções fizeram isso também, de trazer tudo para o português e manter o latim entre colchetes. Então, eu concordo completamente com você, mas nesse caso em específico, é tanta explicação latina que eu precisei fazer isso por causa da leitura da obra. Não, o inglês, que são bem mais pragmáticos, mas eles optaram isso dessa maneira. Né? Não é só uma questão de... Não é, eu acho que faz todo sentido. Né? É só o contexto que é bonito, né? Que ele está pensando e a frase vem em latim, no meio do texto alemão. Então, sem dúvida. Oi? Você faria como? Não, eu acho que a opção que o Bruno fez, que é a opção para o leitor. Não é? É para o leitor. Então, são problemas que você tem que resolver. E eu acho que a opção do Bruno é muito mais... E foi nesse caso. Pragmático. Não, mas para o leitor mesmo, para o estudante, ele não sabe latim nada. Nesse caso, né, se eu tivesse que fazer um outro trabalho, eu não tivesse esse mesmo problema de frases em cornos, de sentenças em latim, eu manteria o padrão das anteriores, né? Mantendo essa especificidade da língua latina, para a gente conseguir contrastar. É muito curioso. O próprio Kant não escrevia na obra dele. Né? Seria gostaria de voltar em outros textos, mas de novo, na atividade, a gente respeitava a palavra, as expressões, as anotações, eram, quem fazia, né, nos manuais, era uma espécie de guia, então ele tinha uma certa explicação no seu aula, mas ele gostava de falar espontaneamente. E ele exigia dos alunos que não anotavam. Eu imagino, mas não só deu essa coisa de coral, mas começando escondido. Pegava a mala, anotava. Justamente. Então, só retomando... Porque não era, a ideia era não transmitir fora, mas refletir sobre o disso, né? Manter o exercício. Então, essa aula não falamos sobre a revelia. Essa é a autorização, né? E não pode anotar. E aí, só conectando com a primeira questão do professor Suzuki, né, é a respeito de outro critério de confirmação dos textos. Né? Além da comparação com as reflexões, é a comparação dos manuscritos. Então, a gente vê, por exemplo, que as lições de ética de 1924, que foi editado por Paul Menza, na verdade, a comparação de 3 manuscritos. A gente vê que as lições sobre a doutrina filosófica da religião também é a comparação de alguns manuscritos.
Então, era uma forma deles confirmarem a autenticidade. Se existia vários manuscritos que correspondiam entre si, a lição era válida, ou pelo menos em alguma medida válida. Então, é muito bem lembrado. É só um manuscrito? Tem um manuscrito e a primeiro, segundo volume, tinha dois exemplares. O primeiro se perdeu, o segundo foi transcrito e se perdeu depois da guerra. Sim. Não tem mais. E o manuscrito só perdeu o manuscrito. A guerra destruiu muito desse material. Se perdeu muita coisa desse material. Então, toda a sua tradução é aquela que está no volume 29, ou no volume 27. 27. Né? Volume 27. Sim. Eles fizeram um cantinho dele, um volume. É um desastre a parte deles. A gente tem que dar os méritos para o Lehmann, né? Porque ele pegou muito material para editar. O trabalho, infelizmente, não ficou bom, né? Mas a gente tem que pensar também as condições que os indivíduos tinham na. O que é traduzir hoje, traduzir 30 anos atrás? Eu conversando com o Vinícius, conhece o professor Vinícius de Figueiredo. Eu falei, Vinícius, você traduziu as observações, isso é super difícil, totalmente técnico, né? O vocabulário das observações sobre o sentimento bélico sublime. Você traduziu isso 30 anos atrás, Vinícius, na época que não tinha tradutor online. Né? Como é que foi isso? Foi difícil? Ele falou assim, foi difícil, mas o Márcio me ajudou. Aí, a gente olha com medo, né? Olha com problema, assim. Mas Mas alguém... Eu queria só fazer mais uma, só voltar na questão. O Fernando chegou a sugerir que você talvez fizesse uma segunda introdução, né? Só para insistir, né, em algo que já apareceu, só um comentário mesmo, uma sugestão, já que talvez haja uma segunda edição. A questão da página da numeração, né? E algo semelhante que é assim, a introdução que você escreve, ela é excelente, né? E ela aborda vários assuntos, né? Sobre, né, como entender o lugar dessas lições na obra do Kant, um pouco essa discussão que eu tenho que estar fazendo aqui. Mas eu tive dificuldade, até essa questão da paginação, de que houvesse uma seção mais claramente assim, olha, esta tradução baseada no texto tal, né? Isso vai vir como a seção um ponto, né, logo antes de você começar efetivamente a analisar, né, a introdução e a ontologia, né? Então, era só uma sugestão, ou, né, talvez deslocar, né, trazer isso que é a seção 1.8, né, as informações sobre esta tradução, virar 1.1, e aí, na sequência, manter. Isso porque daí o leitor... Porque, assim, onde é que eu acho, em que edição, né? Ela tá, afinal, é Politz ou, né, Academia? Não, eu tive que ler, a pessoa tem que ler tudo até entender que lá na 1.8 vem essa explicação, né? Então, é uma pequena sugestão nesse sentido. Deixa eu responder, isso aí é importantíssimo, o Fernando já tinha me sugerido, desculpa, Fernando, anotei um monte de coisa aqui, ficou coisa para trás. Em relação a isso, concordo completamente. O Diego já tinha me falado isso lá nas lições de ética. Eu fiquei meio perdido aqui, e aí eu acho que seria mais conveniente começar as lições com essa explicação. Eu faço isso na paz perpétua. Na tradução anterior, essa daqui, eu faço isso, eu falo, né, de forma geral da tradução, e depois eu trago as questões mais técnicas. E eu acho que, de fato, acho que isso vai ter que ser feito, porque o leitor ele está ficando meio perdido, ele fica procurando, e é um texto de 80 páginas, de 50 no outro livro, o leitor fica perdido. Às vezes ele quer só a informação básica. E onde tem que vir a informação mais básica? No início. Então, eu acho que eu tenho que repensar isso mesmo. Apesar que eu já errei 3 vezes, porque eu fiz 3 vezes do outro jeito. Quanto ao glossário, Fernando, importantíssimo. Em uma das lições eu fiz.
Eu cheguei no final das lições tão esgotado, as 3, eu falei, e a editora não exigiu, que se tivesse exigido, eu teria feito. Mas não exigiu, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer isso, não. Mas é fundamental para a gente ter uma noção aí da parte conceitual técnica da coisa. Tá? Isso aí também precisa ser feito para os próximos trabalhos. Se quiser se inspirar no Vou Gostar, é bonito. O da Monique, eu fiz um da Paz Perpétua. Né? A Paz Perpétua, eles falaram comigo, façam o vocabulário, que é muito importante. É mais ou menos igual o seu, viu, da Monique. Acho que eu não tive disposição para chegar no nível dela, não. É mais simples, igual o seu mesmo. Alguém tem mais pergunta? Sugeriram que a gente pudesse ir até as 4h15, é isso? Alguém gostaria de... Eu só queria fazer um comentário. Eu queria perguntar a respeito da relação do Kant. No caso do rei, foi o contrário. Se incentivava, isso, ele utilizava os apontamentos dos alunos. Enfim. É curioso mesmo. Leigo, né? Sim, mas é interessante que eles tenham uma posição tão oposta em relação a isso. Kant, na verdade, entendia que os alunos perdiam o raciocínio. Ao anotar, os alunos divagavam. E aí chegou um certo ponto que ele falou assim, não, vamos parar com isso. E aí, de fato, se eles anotavam, eles deviam anotar escondidos, porque o professor não gostava. Ou então era a turma do fundão. Devia ficar fora da sala, talvez. Porque a sala tem 2 momentos, né, da atividade docente do Kant. Tem o momento do privado docente e o momento do professor catedrático. No momento do privado docente, ele ganhava por honorários, ou seja, ele alugava a sala, tinha uma sala lá alugada, e os alunos pagavam diretamente. Tinha uma dinâmica diferente nesses 2 momentos da vida acadêmica do Kant, em relação a essas lições. Uma história muito bonitinha, que é do João Paulo, né? João Paulo chegou a elaborar e a ideia é assim, que ele não tinha dinheiro para comprar as obras do Kant, né? E ele levou, era um comércio também, né? Eles eram tudo africano novo, né? Tinha os novos também que assistiam. Exato. Eu tive antropologia. Era um comércio, depois os caras pediram aqui. O Japão, ele não tinha dinheiro, ele levou a sério. Ele escreveu a fotografia. Ele mesmo, claro, já que ele era dissidente, né? Então ele criou essa personagem. E esse foi aluno do Kant quando? Não, então, a ideia é que ele cria um aluno do Kant. Sim. Já que quem foi aluno do Kant foi o Hoffman, que não gostou, fez isso tudo. Mas a bonita história foi lá e, já que é para pensar por si mesmo, eu mesmo escrever. E eu também gostaria de te perguntar, se a gente tiver um tempo aí, né? Você fez a revisão das lições de antropologia. Né? Mas foi assim, foi uma coisa... Das lições não, Não, das lições mesmo. Das lições de antropologia. Mas você não fez... Não, mas você fez... Eu produzi alguns textos que precisavam de Fabiano, que eu usava. Mas isso foi publicado? Está na internet. São algumas partes do mesmo tema da sensibilidade. Mas eu posso aproveitar e falar uma coisa, assim, que na verdade, assim, eu te chamei aqui também, porque fiquei pensando uma coisa muito... Quando você olha, por exemplo, as obras completas de Hoffman, Cambridge, em inglês, tem lá, por exemplo, você fez uma opção que é muito mais interessante, você traduziu um curso completo. Você vai lá e eles pegam as coisas típicas, né? Mas eu queria fazer um elogio que é assim, é raro no Brasil a gente ter uma introdução à escola como a sua. As suas, né? E essa capacidade, embora eu acho que
não sei se é tão importante assim você falar, mas tudo bem, acho que pode. Mas, assim, um trabalho tão filológico, né, de comentar os manuscritos, que, de fato, claro, o leitor que quiser vai pular e vai começar a ler o conto, mas o seu trabalho ali de escola mesmo, no bom sentido do trabalho das edições escola Cambridge. Mas o que você fez, na verdade, com esses 3 cursos, eu não vi ainda passar perto, você fez sozinho o que vários tradutores da Cambridge fez. Né? Então, é um elogio que eu acho que, porque lá, se você for olhar, são 7, 8 tradutores que você tem que contar, você fez sozinho. Fora que eles devem ganhar 10 vezes mais. Exatamente. Então, a gente tem que agradecer. É uma honra, né? Essas pessoas que eu tenho uma enorme admiração por esse trabalho há muito tempo. Utilizei o trabalho na tese de doutorado. É uma honra, mas eu concordo com você. Isso, na verdade, é um objetivo de vida. Quando eu estava no doutorado, eu olhava para o material, eu usava um material que eu não tinha. E eu pensei, alguém precisa fazer, ou tentar fazer. Então, o meu propósito nesses últimos 6 anos, 7 anos, foi tentar fazer um bom trabalho, um trabalho razoável, para tornar isso disponível para quem quiser. Porque tem coisa que a gente tem em inglês, outras coisas nem em inglês nós temos. Então não é feito pelo dinheiro, não é feito pela fama, não é feito pela contribuição. Né? Então, eu fico honrado de escutar isso. Né? Que bom, espero que isso possa contribuir. E uma coisa é fato, né? As pessoas às vezes não fazem com medo de errar. E com razão, porque se você não faz direito, a sua reputação vai por água abaixo. Mas a gente tem que entender que não existe tradução que não tenha erro. A gente lê as traduções de Cambridge, você vê absurdo. Cada um diz que não, os caras são os melhores. São os melhores do mundo. A gente está vendo tradução aqui do Zoller, do Paul Guy, etc. Zero. Eles pisam uma bola direto, depois consertam. Então, até falo em uma parte do texto aqui, a tradução é um trabalho de construção. Você faz uma, de repente você lê, você começa a achar um monte de problema. Um monte de coisa que você faria diferente, alguns problemas mesmo, um trechinho que às vezes você esqueceu, você fala, não é possível. Então, trabalho em construção, você fica de olho, vai anotando, e aí, tendo uma nova reimpressão, uma nova edição, você vai e conserta tudo. Consertou tudo, passa mais uns 3 anos, você começa a achar outras coisas que você faria diferente. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam reticentes. Eu sei muita gente que sabe a língua muito bem, conhece a tradução. Porque, às vezes, você tem muito mais a perder do que ganhar. Nesse sentido, era bom ser o Kant, que a hora que ele ia refazer, ele já fazia a segunda crítica. Ele fazia a terceira. Porque, assim, aqui tem que ter direito também. As introduções, elas são muito úteis para os pesquisadores. Você insistiu muito que as exceções foram feitas para os estudantes, mas para os pesquisadores, assim, então, para nós, na hora que você vai precisar de um curso, a informação está lá, né? Essa nova direção que agora e quando a gente fez não dava uma introdução com informações, a gente podia fazer uma apresentação só explicando o modo de E eles também não se interessaram. isso. Acho que hoje eles tomariam. Parece que tudo mudou. Eu conversei com você há 4 anos atrás, com essa sociedade Kant. Você mesmo falou assim, a nossa tradução aqui é o mínimo do mínimo. As vozes não querem. Quando eu apresentei o projeto das edições eu já era cheio de nota de rodapé. E aí eles resolveram aceitar. Então, daqui para frente, parece que eles mudaram a mentalidade. Se a gente for ver um conflito das faculdades, é uma tradução crítica. A paz perpétua, eu ponderei para não colocar muita coisa, porque tem notas de rodapé enormes do próprio Kant. Mas tem informações que a gente não consegue entender o texto do Kant. Ele está se referindo a uma questão antropológica do tempo dele. Você lê e fala o que ele quer dizer. Então, se o tradutor consegue botar uma nota, e a nota é para quem quiser ler. É isso, né? O professor Márcio disse muito bem, né?
Se você não quer, você não é a nota. Mas se o indivíduo vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado, ele tem as notas. É uma opção. Auxilia muito o leitor na hora de, né, compreender. Da aula, né? Aqui veio o texto também, né? As duas falam nisso, né? Eu acho. Bruno Nadai, sonho do Bruno Nadai é ter uma publicação completa, né? E aos poucos. Tá chegando lá. Tá acontecendo, né? A gente não só na ideal, né? Mas ter essas traduções com um aparato físico, com notas, glossário, é incrível. Mas é muito mais. Não gosto muito eles não permitiam muito ter mais reimpressão e não outras edições. A crítica da razão pura já tem várias, né? A mais vendida deles. Mas ela saiu pela coleção Folha, que era 20 e poucos reais, né? Estourou, então. Vendeu muito. Mas sempre reimpressão. Sempre reimpressão. Então, o ideal é o que a gente faz, edições revisadas. Mas eu te digo uma coisa, eles estão dispostos a rever isso. Tá? Então, se vocês tiverem essas anotações, se vocês tiverem em algum momento tempo para modificar e quiserem modificar, acho que eles estão abertos para esse tipo de modificação agora. Eu, inclusive, pedi para fazer, eu peço, eu olho assim, eu começo a anotar, eu mando um relatório para eles, próxima direção, vocês vão mudar. Aí eles vão lá e mudam, porque eles precisam mudar a qualidade da coisa. Então, eles estão dispostos a fazer isso, a mentalidade mudou, e depois a gente vai conversar melhor sobre. Gente, já são 4h15, nós temos uma segunda mesa, além da terceira no período da noite. Então, acho que já vai direto, vai tomar pausa? 15 minutos, então? Aí, 4h30, então, a gente retorna. Muito obrigado a todos. Legal, legal. Parabéns, realmente, essa introdução, o Márcio tem toda a razão. E coisas que às vezes eu preciso preguiça de ler lá na academia. Tudo. Ajuda um pouco, né? Acho que a graça maior nem é a tradução em si, é o estudo em cima da tradução. Você já está fazendo uma coisa? Só ligar. A bunda de cabeça. Você já está aqui, eu queria que você falar direto. Mas o meu, ele não tem. Só tem. Não tem USB. É o USB no HDMI. É HDMI. Não. Esse aqui. Ó, isso aqui é HDMI. Essa câmera. A câmera. Deixa eu parar ver. Vamos encerrar aqui a gravação. Porque assim, no meio